Então, quando a gente trabalha com a instrumentação, olha só esse pequeno lado aqui, ó. 93% das aplicações de processos industriais trabalham com pressão. A segunda variável mais solicitada é temperatura, 92%. Aí vem vazão, aí vem nível, depois vem condutividade e depois vem toda uma gama de outras medições que a gente também não deixa de lado, mas que até existe uma instrumentação, que talvez vocês tenham ouvido falar, que é a instrumentação analítica, que trabalha, né, com medição de oxigênio, densidades, equipamentos multivariáveis, condutividade, não menos importante, mas pelo fato dessa gama, dessas 4 ou 5 variáveis serem muito, aparecerem muito dentro dos processos, a gente tem um treinamento ou então uma tecnologia bastante específica que é, né, essa que a gente aplica, que a gente chama de básico em instrumentação. Não é que as outras não vão utilizar sim, mas elas já têm algumas características diferentes, né, que às vezes são utilizadas em menor quantidade, e para isso a gente acaba pegando, né, as principais e trabalhando como trabalham, quais os tipos de sensores, quais os tipos de equipamentos que medem, quais os princípios de funcionamento e os cuidados que a gente tem que ter. Beleza? Aí surge então a instrumentação industrial, que é a ciência que aplica, desenvolve, né, indica, registra e controla visando otimização. Claro, tanto faz eu estar trabalhando com temperatura ou oxigênio, eu posso estar trabalhando com instrumentação industrial também. Nesse nosso momento, nós vamos trabalhar mais com medição de pressão, nível, temperatura, vazão, né, e pressão. A utilização desses instrumentos vão permitir, né, dentro dessa instrumentação, que a gente possa incrementar, controlar a qualidade, né, do produto, da produção e, claro, obter resultados mais específicos com relação à produção, à matéria-prima, né, e, claro, a economia que eu devo ter ao longo do processo. Quando eu falo de tipos e classes de instrumento, tem tudo a ver com o que eu encontro no campo ou não. Então, no campo, eu posso ter transmissores de pressão, nível, vazão, temperatura, né? Aí, de repente, eu vou para uma sala de controle e vejo um CLP, um controlador, um computador pessoal. Eu posso ver lá um registrador, né, de cartão, eu posso ver um IHM, certo? Eu posso ir para o campo e ver de novo um motor, um atuador, uma válvula. Como é que a gente classifica isso? Tá? A classificação dos tipos, né, dos equipamentos, ela segue uma ordem. Vocês já devem talvez ter observado isso, mas a gente começa com os elementos primários. A gente começa com os elementos mais básicos da medição, que são os sensores, né? Então eu posso ter um Venturi, eu posso ter uma placa de orifício, eu posso ter um bocal de vazão, eu posso ter um pitot. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Eu posso ter uma placa de orifício, eu posso ter um poço, né? Tudo isso são exemplos de elementos primários que dentro das várias faixas ou tipos de medição a gente vai conversar. Certo? Então, quando eu falo de vazão, estou falando de placa de orifício, certo? Eu posso estar falando de tubo pitot, eu posso estar falando do poço para fazer medições de temperatura com termopar, com termorresistência. Então, todos esses elementos, quando eu olho no campo, quando eu identifico, inclusive, um tag ou uma localização, eu preciso e eu estarei me referindo a essas classes de instrumentos. Então, os sensores ou elementos primários são os primeiros da lista. Beleza? Os transmissores, né, serão os equipamentos que fazem o quê? Que convertem um sinal físico num sinal elétrico ou eletrônico.
Né? Então aqui eu estou vendo, por exemplo, um transmissor de temperatura, aqui eu estou vendo um transmissor de pressão. Nós vamos falar com mais propriedade sobre isso. Mas eles transformam, eles pegam uma informação, né, física do sensor, então eles praticamente pegam os valores dos sensores e convertem esse sinal num sinal que pode ser elétrico, que pode ser pneumático, vai depender da aplicação. Né? Mas que transmitem esse sinal, né, para um equipamento mais robusto, certo? Que pode estar sendo responsável pelo controle. Às vezes, antes de ter um transmissor, eu preciso também de um transdutor. Eu posso ter uma variável aqui, por exemplo, que varia de 0 a 5 amperes, né? E que eu tenho que jogar essa informação, por exemplo, num transmissor de corrente, onde a entrada é 420. Eu não posso fazer essa conversão simples. Eu preciso passar isso por um transdutor ou conversor de sinal. Então aqui no caso, eu pego um transdutor de corrente de 0 a 5 e converto em 420, certo? E para isso eu faço uma alimentação desse equipamento e tenho aqui um equipamento que me ajuda na conversão, né? Sem, né, tirar da parada os equipamentos anteriores que a gente já conversou, os sensores ou os transmissores. Tá? Eu posso ter também equipamentos que indicam apenas. Então eu tenho lá um galvanômetro, eu posso ter um bar graph, né, de um equipamento de campo, certo? Com ponteiro ou com uma escala. Então, em função do tipo de medição, em função do tipo de aplicação, eu tenho um indicador. Pode ser um indicador de temperatura, pode ser um indicador de pressão, pode ser um indicador de saída, né, de controle. Isso vai depender do equipamento e da variável que está sendo medida ou controlada. Eu posso ter também indicadores mais simples que eu coloco no campo e está tudo tranquilo. Então eu posso ter um galvanômetro, né, ou simplesmente um equipamento que possa estar monitorando o sinal de temperatura, certo? Onde eu coloco ele na própria tubulação. Né? Ele tem uma indicação, ele vai ter uma calibração. E eu posso ter também equipamentos digitais, né, que com a facilidade que a gente tem no dia a dia, vão, claro, proporcionar custo-benefício ou facilidades em relação aos analógicos, certo? Mas continuam fazendo a sua função de indicação. Então, quando a gente olha no campo, a gente começa a ter essa ideia de classificar, isso aqui é um elemento sensor, isso daqui é um transdutor, isso aqui é um indicador. Às vezes o próprio tag, nós vamos ver que depois que isso pode estar agregado e será agregado à função, já vai estar nos dando uma informação preciosa sobre o que o equipamento está fazendo e para onde ele está levando a sua informação. Muitas vezes, esses equipamentos eles ficam fechados num painel, na própria sala de controle. E às vezes o operador pode ter acesso a eles ou não. Isso vai depender muito do tipo de informação e do grau de competência que o operador terá. Né? Muitas vezes são equipamentos que só estão lá para fazer uma medição e que estão agregados, compartilhados com outros equipamentos, né? Onde a medição dele já está sendo enviado para uma informação final e isso já está agregado numa estrutura que pode, inclusive, estar no campo. Nada desabilita a probabilidade de eu ter um equipamento como esses, às vezes agregado numa sala de controle no próprio, ou então no próprio campo. Vai depender muito da aplicação. Eu posso ter também equipamentos que registram. Eu estou com um registrador, né, de pena ou um registrador de painel e eu posso também estar trabalhando com um software, um IHM, né, que ao invés de estar fazendo isso registrando em papel, ele está registrando aqui por uma tendência, está registrando num banco de dados. Não deixa de ser um registrador também.
Tá? E claro, para fazer aquela função do cérebro do instrumentista, eu vou ter o controlador, né? Que compara um sinal de uma variável de processo com um ponto ideal, que é o set point, e manda isto para uma estrutura que vai trabalhar melhor esse controle numa ação dedicada, certo? Esse cara vai ser o nosso controlador de processo, que muitas vezes fica, inclusive, no painel, tá? Ele não fica no campo. Pela estrutura, né? Uma estrutura plástica, sensível, ela não está desenvolvida para trabalhar em altas temperaturas, então é um equipamento que a gente vai ver muito no painel e, normalmente, acessível ao operador. Eu posso ter também controladores, né, que estarão sendo agregados juntos com alguns sensores de pressão, de temperatura, algumas válvulas. Então isso vai depender muito do tipo de variável que eu estarei agregando para minha estrutura de controle, né? Eu posso ter controladores eletrônicos, eu posso ter controladores pneumáticos, então isso vai depender da tecnologia que eu estarei utilizando no meu processo. E claro, para que eu possa fazer uma leitura, de repente, do campo e leve essa informação até uma válvula de controle, que é um equipamento que às vezes trabalha, ou na maior parte do tempo, com um sinal de pressão, né, ar comprimido. Se eu tenho um equipamento eletrônico que converte 4 a 20 num sinal elétrico, e esse 4 a 20 também deveria seguir para a válvula, muitas válvulas não estarão trabalhando num sinal de corrente. Então eu preciso de novo converter, certo? Essa informação de elétrica para pneumática. Então eu posso ter o que nós chamamos de conversores ou relezinhos de computação. No passado eram muito conhecidos como um extrator de raiz quadrada ou um conversor I para P, né? Na época da pneumática. Hoje, às vezes, são utilizados como funções internas de equipamentos mais robustos, mas também estão classificados, né, dentro da estrutura que a gente está trabalhando aqui. E para fazer o fechamento do controle, a gente tem o que nós chamamos de elementos finais. Mas um elemento final pode ser um damper, um elemento final pode ser uma válvula solenoide que aciona um equipamento elétrico, pode ser um inversor de frequência, pode ser uma bomba dosadora e pode, inclusive, ser uma válvula de controle.